Olá pessoal, tudo bem com vocês? Conversa do vídeo de hoje, a gente vai falar sobre Raízen. Sim, volátil Raízen, não é brincadeira aqui investir nessa companhia. Aliás, Cosan sob pressão ultimamente. Vamos falar sobre os resultados aqui consolidados de 2024, né? O terceiro trimestre, na verdade, é o quarto aqui para o ano calendário normal. A gente vai comentar sobre etanol de segunda geração, um pouquinho sobre a força do EBITDA versus a condição de caixa. É muito difícil para rodar a operação da Raízen, algumas novidades aqui em relação à Argentina e terminamos com valuation junto com fundos vendidos e análise técnica. No final do vídeo, final, tem a tabelinha, pessoal, com projeções de valuation, de preço justo, junto também com os principais pontos, tá? Então não vou deixar vocês órfãos aqui dessa tabelinha mesmo, a Raízen sendo aquela empresa não muito saudável para os analistas técnicos, né? Disclaimer na tela, eu sou o Bruno Mazzoni, analista CNP e técnico, seja muito bem-vindo ao clube. Pessoal, desse fechamento de 2024, mas principalmente o quarto tri, ainda tem reminiscências ali das queimadas, clima não muito agradável, então a Raízen sofreu bastante. O interior paulista, de certa maneira, sofreu, e ali onde a Raízen está, São Martinho também, embora São Martinho tenha a Goiás como boa geografia, e mais, aliás, a geografia mais azeitada da São Martinho, coisa que a Raízen já está mais conectada aqui com São Paulo e não foi brincadeira o ano de 2024. Produtividade para baixo, só que nós tivemos aí as plantas de etanol de segunda geração para cima. Essas plantas é o seu grande investimento. Tá? Essas plantas é aquela gatilho para a Raízen, tá? Sair desse sofrimento atual no seu valuation, principalmente porque os fundamentos estão pressionados. Mais de 2 bi de prejuízo no fechamento não é tranquilo, mesmo para a Raízen, tá? Então, receita de 66 bi é o que deve te colocar tranquilo e, inclusive, deixar você mais tranquilo. Por quê? Porque a empresa é uma máquina de fazer receita. Então, não tem como se trocar a Raízen. No pior dos mundos, tá? Ela, junto com a joint venture entre Cosan e Shell, ela junto ali deve ser comprada por algum outro grande grupo. Então, você acionista da Raízen, comprando a Raízen em 2025 abaixo do patrimônio, você muito provavelmente, caso ache que a gestão realmente vai para o buraco, pessoal, e que essa joint venture não está funcionando, ou vai para um lado ou vai para um outro, pega ali um controlador único em algum momento no futuro, alguém importante vai comprar, você vai ter um sócio novo. Isso para mim, isso é fato, né? O que é ruim da Raízen? É que é raiz 4, é preferencial, não é ordinário. Tá? Então isso é sempre eu fico sempre com o pé atrás. Por isso que Cosan seria melhor para mim, porque você está junto lá com o pessoal que controla. Raiz 4, preferencialista, não é ali somente a ordinária e, né, prefiro Cosan. Mas aqui é uma cutucada minha, tá? Prejuízo líquido de 2,6 bi, a alavancagem foi para 3 vezes. Preocupa, pessoal? Não preocupa. Mesmo tendo um juro subindo, o Galípolo subiu 1% ontem e tal, é algo que vai fazer quebrar a empresa? Não, porque ela é insubstituível e esse mercado só cresce, tá? O que pode ser um total não digo, mas um fracasso, tá? Até fiz brincadeira do último vídeo, né? A supercana do Ike versus o etanol de segunda geração. Quem que vai vencer esse jogo do plantio de cana? É, de repente, o etanol de segunda geração não funfar, né? Chegarmos aí a ter uma nova tecnologia, novas patentes, e as patentes do etanol de segunda geração irem para o espaço, tá? Agora, que há interesse de políticas de Estado, tá, no setor de biocombustíveis, sem dúvida nenhuma. Então você Três-Tento, você Raízen, você São Martinho, você Jalles, tá? Você está muito bem obrigado ali. Você tem o governo fiscal do governo favorável ao seu investimento e não contra, tá? Como, por exemplo, pode vir a ser algumas indústrias conectadas ao petróleo, como as petroquímicas, por exemplo. Em algum momento pode-se ter uma falta de isenção de incentivos e estímulos fiscais e, em contrapartida, o milho, a soja, tá? Principalmente milho e cana-de-açúcar hoje pode-se ter ali um incentivo. Aqui é uma tese mais longeva de 5 a 10 anos. Tá? É uma empresa que roda, pessoal, sobre um capital de giro extremamente difícil. Então a gente vai olhar a composição do seu fluxo de caixa, capital de giro, mais fluxo de investimento, mais fluxo de financiamento, tudo isso dragando o super EBITDA. É um super EBITDA que foi afetado sim na produção agroindustrial pelas queimadas, mas nós temos o etanol de segunda geração, a produção aumentando. Então, se você acredita na tecnologia, pessoal, nem tanto no mercado, mas na tecnologia, capacidade de exportação e etc., de olho
no Trump, de olho nas tarifas para o etanol, né? De olho ali em que o Trump é sim um risco também para as exportadoras adicional nesse ano de 2025, mas pelo menos São Pedro, por hora, a gente tira do esquadro de condições que estão prejudicando ali a produtividade. Esse ano aqui não tem desculpa, tá? Esse ano está indo muito bem, obrigado. O etanol a um bom preço, o açúcar a um bom preço. Então essas empresas sucroalcooleiras vão poder dinamizar bem ali o escoamento e a produção, tá? Então é um ano melhor do que 2024. Só que quando a gente olha para esse fluxo de caixa aqui, pessoal, se você quiser investir na Raízen, eu acho que o único slide da apresentação, DRE, etc., da DRE não, no fluxo de caixa, que você tem que olhar é aqui, tá? Uma empresa que faz 11,8 bi, tá? 11,8 bi de EBITDA nos 9 primeiros meses de 2024 e 2025, né? E de repente, só para fazer rodar a sua operação, vem para trás 14,3 aproximadamente bi. Aí já está ferrado, tá? Aí já é uma operação pressionada, muito pressionada, entre recebíveis, estoques, fornecedores, convênios, seja, tá? Isso incluindo tanto a parte de mobilidade, os postos Shell, distribuição então de energia, e aí entra, né, a joint venture mais pro lado da marca da Shell, tá? Então a mobilidade aqui, e no Brasil não teve um bom resultado. Nós tivemos a Petrobras segurando preços de combustíveis por um tempo, então tudo bem as distribuidoras terem um azeitamento um pouco mais quadrado no final do ano, tá? Mas ainda assim, tá? Não é suficiente a mobilidade para suprir, por exemplo, uma condição de caixa difícil que tem a parte de agroindústria, que teve a parte da agroindústria em 2024. Então nós temos capital de giros, o capital de giro 14,3 bi para trás, e aí quando nós vamos para o fluxo de caixa de investimento, 7,7 bi, tá? E financiamento 6,8, tá? Então a empresa está investindo, está pegando financiamento para investir, o investimento ainda está alto, tá? Por isso que, para o curto prazo, você tem que apostar em São Pedro mais maleável, pós El Ninho aí de 2023, né? 2023, 2024, apostar que o negócio vai dar uma suavizada, bacana, Laninha Futebol Clube, e você também apostar que Trump, Brasil, etanol, a gente tem uma dinâmica não muito atritosa, que o Itamaraty consiga ali sambar legal. Por quê? Porque é um bom comprador, tá? É um bom comprador dos Estados Unidos de biocombustíveis brasileiro. Feito isso, junto com isso, na verdade, você acredita cada vez mais o ramp-up, a evolução das plantas de etanol de segunda geração vão suprir um pouquinho, tá, das condições de investimento e as condições de financiamento da companhia, que tendem a diminuir e já estão diminuindo, tá? Por forceps. A alavancagem ainda 3 vezes da Raízen, pessoal, é uma pressão relevante, uma empresa que saiu ali não muito atrás, 4 trimestres atrás, de 1,3 foi para 3,0, tá? Então, assim, a alavancagem subindo forte, já começa a pressionar a companhia, por exemplo, tá, a vender refinaria na Argentina. A saída da empresa da Argentina se somaria a outras como a HSBC, ExxonMobil e Mercedes-Benz, que optaram por vender as operações do país. Então, assim, a Argentina, de certa maneira, pressionada de vários lados, né, nesse momento, a Raízen é um deles, tá? Então, começa a pensar em desinvestimento. E vocês têm visto aí várias notícias de desinvestimento, tanto na Cosan, concessão que a Rumo vai liberar para entrar caixa a Cosan e a Holding poder diminuir um pouco a sua alavancagem. Então, essas são as notícias de curto prazo, muito provavelmente. E com o BC de ontem, pessoal, a gente deve ter os juros ali a 14,50, 14,75 e parando até X. Já vai depender da atividade econômica e da inflação, tá? E a inflação hoje, pessoal, ela é uma incógnita não só no Brasil, mas no mundo devido às novidades políticas dos Estados Unidos. Vamos colocar dessa maneira? Então a gente não sabe qual produto, qual classe vai ser taxado, qual país, geografia, tá? Quais serão as repercussões, as retaliações, as respostas. Então tem bastante coisa mitigada aqui que pode eclodir como inflação, e principalmente no caso do etanol, né, uma sanção, uma tarifa adicional, que a gente vai precisar esperar. Tá? 2 de abril está aí, está chegando. Deve ser, a gente espera, né, que deva ser ali quando o Trump abra a Pandora das tarifas e de fato imponha e mantenha. Enquanto isso, nos bastidores, enquanto falamos aqui, ministros, secretários e por aí vai, chefes de Estado, diplomatas estão negociando. Né? Você não tem a dúvida que estão negociando as tarifas com os Estados Unidos. Fecha o ano, pessoal, com 2,5 bi. Não é uma coisa muito alegre,
tá? Um fluxo de caixa ainda positivo, mas tem financiamento sendo feito. Então é bem importante colocar isso. A Raizen, no curto prazo, pressionada, sim. Vai quebrar? Difícil. Não acho que quebra. Tá? Mesmo com o etanol de segunda geração sendo um fracasso, a empresa acho que, na minha opinião, ainda consegue, tá? Se reanimar. Você pode ter sócio novo, hora mais, hora menos? Pode, tá? E acho que 2025, pelo menos nesse primeiro tri, tá bem melhor que 2024, nas condições naturais aí de São Pedro. Feito isso, pessoal, é uma companhia que negocia hoje abaixo do patrimônio. Deve chamar sua atenção. No IPO, abriu ali com 3,6 vezes patrimônio. Agora está em 94 vezes. 97, a depender da sua plataforma. Tá? Então, já está descontada pelo patrimônio. Tá? Preço sobre receita, já que não lucra, está em 0,08. Então, assim, mais descontado que isso é só 0,01. Né? Tá quase ali de graça. Os analistas colocam a Raizen aqui, utilizando a plataforma da Investing Pro, pessoal. 12 a 18 meses, pessoal da Faria Lima dando uma cornetada entre R$2 a R$7, então é uma oscilação muito grande. Tá? Agora, se você quiser saber o valor dela justo por modelos matemáticos, tá? Eu acho que fica melhor, fica menos discricionário, tá? R$1 a R$3. Tá? Esse é aqui, 8 modelos foram utilizados, R$1 a R$3. É ali a oscilação que a gente tem. Hoje estamos negociando a 1,86. Então, assim, estamos no meio do caminho, basicamente, né? Nem cara nem barata. Eu me guiaria muito mais para o preço sobre valor patrimonial, pelas condições macro aqui no Brasil, chegando a um topo de política monetária já em maio, tá? E aí o mercado pode começar a precificar corte de juros, tá? Seja por atividade econômica ou seja pela inflação, tá? Veremos. Tem algumas coisas do fiscal que esse ano aqui, apesar da PEC restritiva, podem impactar a inflação. Que é o consignado privado ali, eu acho que é a principal, que é o crédito. Mas confesso, pessoal, abrindo a inflação, a gente tem ainda o problema de serviços, tá? E principalmente alimentos. Eu acho que alimentos a gente vai conseguir suprimir, tá? A gente vai conseguir estabilizar. Lembrando que inflação, a estagnação da inflação não quer dizer que os preços vão retornar em 2022, 2019. Então seria maravilhoso pré-pandemia. Mas eles simplesmente vão parar de subir. Tá? Aliviando essa inflação, a gente está com o juro real de 9%, com inflação a 5%. Se a inflação chegar num pico a 5,25%, 5,5% e voltar para 4,90%, 4,70%, pessoal, olha, não tem porquê. E não há economia que aguente um juro real de 9%. Então, esse trade de juros pode impactar em muito o preço da Raizen, que tem no custo de capital um tendão de Aquiles. Vocês viram o capital de giro lá, 14 bi de ré. Então, assim, a empresa tem que ser uma empresa de 15, 16, 17 bi de EBITDA para conseguir suprir o que ela precisa pagar para girar a sua operação. Então, assim, tá ali realmente muito alavancada na sua operação, vamos assim dizer. Fundos que estão vendidos, pessoal, que eu conheço do Braga, tá? O Encore e da família da Encore, o Kalman, tá? Se você quiser saber uma tese, por que está vendido, qual é o preço-alvo, até quando ele vai ficar vendido, o Braga é um cara quase que um influencer, né? Além do gestor. Então, sigam ali a carta do Encore, Kalman, FIN. Beleza? Feito isso, sazonalidade, pessoal, do IPO para cá. Vamos lá, a dificuldade. Então, 2024 foi o pior ano, 46% de queda. 2022, 38% de queda. 2025 está caindo 12%. Já 2021 caiu 10%. O único ano bonitão foi 2023, 23%. O que aconteceu em 2023, pessoal? A empresa mudou a gestão? Não. O que aconteceu? Curva de juros fechou. Juros cederam. Selic e curva de juros. Então, a gente tem que mirar o quê? Curva de juros está fechando já, bacana. Mas a Selic ainda não. Então talvez o fundo da Raizen seja o sell in May go away, seja maio, que o PC vai sinalizar que não vai mais subir, seja na próxima, junho. Então você vai ficar de Copom em Copom, minha opinião, para achar o fundo da Raizen. A minha aptidão técnica aqui pode gerar para vocês os preços, tá? Como a gente está fechando a curva de juros, a Raizen está subindo. Se eu colocasse aqui uma correlação entre curva de juros e 7 anos para frente, vai, dos vértices, fechando e a Raizen aqui, a gente vai ver o gráfico um para baixo, outro para cima, tá? Correlação negativa em -1 praticamente. Bom, se a Selic também ceder, aí é a bonança de 2023. A gente não deve ter isso ainda, só mais para o terceiro tri. Brunão otimista chutando aqui para vocês. Então eu vou colocar assim, para você pessimista, acha que vão tomar mais uma pedrada, ou seja, o governo acelera o fiscal, esse consignado privado pressiona ainda mais a inflação, Trump faz a inflação de alimentos subir ainda mais, commodities, petróleo, guerra, etc. Bingo. Raizen 1,47, 1,35, 1,22. Tá? O desconto volta
pro 1,70, do 1,73 para baixo. Então 1,86 você não quer comprar, você não quer vender put. Não, você vai vender pessimista a partir do 1,47, moderado como eu, se ela der oportunidade esse mês, 1,73. Tá? É o primeiro desconto deixado com esse fechamento da curva de juros. Com esse fechamento da curva de juros e a empresa anunciando desinvestimentos. O desconto acaba, pessoal, em 2,41. Tá? E as vendas de call, as compras de put, na minha opinião, somente em 2,84 a 3,11. Tá? Lembrando que o IPO dela foi a 7,40. Então, esse é o preço mais importante. 7,40 para você, holder, investidor da Raizen de longo prazo. Beleza? 1,73 para os moderados como eu, 1,47 para quem está, vamos dizer assim, recessivo, né? Na tabelinha dos melhores preços, vamos primeiro para o valuation, ali embaixo. No verdinho, hoje ela está negociando abaixo do patrimônio. É uma empresa de crescimento. Então eu coloquei ali uma gordura, que ela já chegou a ser negociada, inclusive, a 1,5 vezes o patrimônio, 150%. Se a Raizen voltar a ser negociada a 150% do patrimônio, ela valeria hoje, tudo mais constante, R$ 2,87. R$ 2,87. Tá? Então ali R$1 de upside para você. Preço sobre receita está em 0,0 nada. Eu coloquei 0,20. E assim, 0,20 da preço receita, pessoal, foi ali 2023, tá? Foi 0,19 em 2023, tá? Então, 0,20, 0,19. Quanto que ela valeria, tá? E aí a gente vai achar um preço que eu acho bem provável, tá? 4,65 é um preço bom, até olhando para a análise gráfica, 4,65 é uma região ali de topo de 2023. Você pode achar que ali é o fim do seu desconto e diminuir os aportes. Beleza, pessoal? Moderados, 1,73 já é interessante. 1,47, 1,35 para quem acha que vamos para mais um ciclo de queda na bolsa. Diminuir os aportes, 2,84, 2,91, tá? 3,11 terminando esse ciclo. Eu, particularmente, só diminuiria os aportes aqui. O 2,41 que eu coloquei é mais para diminuição na intensidade dos aportes. Tá? O 3,11, 2,91, 2,84, corrigindo, então, pode ser interessante também para derivativos. Tá? Então, você comprar put, você vender call coberta, tá? Por isso que eu sempre coloco aqui VCC, venda de call coberta. Beleza, pessoal? Vídeo pesado, Raizen tá pesada, mas enfim, se você procura retorno, é onde o risco é grande e você vai ter o retorno especificamente falando de ações brasileiras. Você quer ali um bom retorno com um risco pequeno, é ETF Futebol Clube, né? A indústria que mais cresce. Inclusive eu deixo na descrição um vídeo sobre filtros sobre ETFs. Tchau, tchau, pessoal.